Uma distribuição Brascontinental. Versão brasileira Alamo. Brian, cuidado! Cuidado! Meu Deus! Cuidado! Peter, traz o carro aqui pra frente, por favor. Alô? Ah, sim, certo. Sim. Bom, eu sei que é muito em cima da hora, mas é uma emergência. Tudo bem. Vai verificar se há alguma desistência? Ótimo. Senhor e senhora Brian. E podemos fazer uma conexão de Little Rock com Russellville? Ozark? Voo número 2. Bimotor. Não tem importância. Quando devemos voltar? Devemos estar de volta daqui a alguns dias. 3 ou 4 dias. Eu não sei se o enterro... Vamos deixar para marcar o dia da volta depois. Eu telefono para vocês. Sim, muito obrigado. O que é? O que aconteceu? Oh, Raquel, é a Marge. Sua tia Marge e o tio Ryan. Eles morreram num acidente de carro. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Tudo é tão passageiro. Há tempos que eu queria reunir todo mundo. Sabe, faz 10 anos que eu os vi pela última vez. 10 anos. Minha própria irmã. Eles não têm uma filha da minha idade? Sim, a Júlia. A Júlia não estava no carro. Tinha uma moça com eles, era uma governanta, uma tal de Sara. Eu não sei, eles a levaram para casa quando tudo aconteceu. Mamãe, papai, o carro está pronto. Melhor se apressarem se quiserem pegar o avião. Obrigada, Peter, tem razão. Eu e seu pai temos que fazer tudo o que pudermos. Eu ligo todos os dias. Você e o Peter tomem conta do Bob. Diga a ele que viajamos. Eu não tive coragem de acordá-lo. Oh, mamãe, ele é pequeno demais para entender. Sinto muito. Me faz um favor, sim, querida. Ligue para o meu escritório, avise a minha secretária o que aconteceu e diga que eu ligo de Arkansas. Tá, pai. Cuidem-se. E se não tiver ninguém para cuidar da Júlia... Bem, vamos ver. Eu telefono. Comporte-se, Raquel. Tchau. Ei, muito bom! Muito bom mesmo! Você tá com jeito de campeã. Pare um pouco e vamos conversar. Como estou? Adequada. Adequada? Eu quero ganhar a prova. Grude na cela na parada rápida. Puxe mais a rédea direita e trabalhe mais a perna direita. Sabe que os juízes reparam nessas coisas? Isso conta pontos. Legal, legal. É que fico tão nervosa antes de uma prova. Pra você vai ser moleza ganhar. Afinal, você tem aqui o Mike Gallagher, não tem? O melhor treinador da Califórnia. Adequado. Vem cá. Vamos treinar mais um pouco? Ah, não, eu tenho que voltar. A mamãe e o papai devem ter chegado. Eles trouxeram a minha prima Júlia. Ela vem mesmo morar com vocês? É, por um tempo. Somos a única família que ela tem agora. Acho que vai ser legal. Vai ser como ter uma irmã. E como ela é? Não sei. Ela é um pouco mais velha. Mas eu não a vejo desde que éramos pequenas. Eles nunca mandaram fotos. Acho que vou logo matar minha curiosidade. Só que tem uma coisinha primeiro. Faz isso com todas as suas alunas? Só com algumas. Não acho a maçaneta. Oh, não, é essa pequena aí. Isso. Pronto. Raquel, você se lembra da Júlia? Torpedo! Torpedo. Torpedo! Que isso, garota? Fica quieto, Raquel. Calma!
Torpedo! Ele é muito bonzinho. Tire ele daqui. Calma. Tire ele daqui. Calma. Calma, Torpedo, calma. Oi, Júlia. Oi. Calma, Raquel, por que Torpedo. você não leva o torpedo Calma. para a cocheira e aí nos ajuda a resolver onde a Júlia vai ficar? Ela vai ficar comigo no meu quarto. Tem mais espaço. Vamos, seu bobão. Tá mais calma agora? Estou, que eu não estou acostumada com cavalos. Foi uma recepção e tanto. Eu acho que vai gostar do quarto de Raquel. É uma graça. Desculpe a bagunça. Mais tarde eu arrumo. Tudo bem. Você tem um monte de coisas bonitas mesmo. Obrigada. O seu pai deve ganhar muito bem. O que ele faz? Ele é corretor. Bom, meu pai e minha mãe trabalham. Minha mãe é fotógrafa freelancer. Bem, já devem ter te contado tudo. Então, Claro. você tem muita coisa? Pode ficar com essas 3 gavetas de cima, tá bom? Tá. E metade do meu armário. Pode ficar com a minha cama se quiser. Ela é um pouco melhor que aquela. Obrigada. Este aqui é seu gato? O Mike, meu namorado? Acho que sim. Eu estou super cansada. Você deve estar exausta. Talvez você queira ir até a cocheira depois, ver o torpedo. Vão ficar grandes amigos quando se conhecerem melhor. Não, obrigada. Tudo bem. Te vejo depois. Qual foi o problema, hein, Torpedo? Seu apetite, não é? Com certeza. Ei, Peter. Oi, Raquel. Quer dizer que a mamãe e o papai já voltaram? Eles trouxeram a Júlia? Sim, ela está no meu quarto dormindo. Digo, nosso. Como ela é? Ela é legal. O que você poderia esperar? Ela passou o diabo nesses últimos dias. Mas logo ela melhora. Você vai ensaiar hoje à noite? Não. Amanhã, talvez. O baile é só daqui a 2 semanas. Você vai ficar em casa? Por quê? Bom, sabe, eu vou me encontrar com o Mike e acho chato deixá-la sozinha logo na primeira noite. Mas se você ficar, você fará companhia. Ei, espera aí. Você não vai me empurrar uma prima que eu nem conheço enquanto você sai e se diverte, não. Você pode levá-la junto. Ela é bonita. Vamos jantar. Vai ver a gracinha que ela é. Deus. Sei lá, ela disse que estava vindo. Não vamos conseguir jantar antes do Mike chegar. Garotas. Nunca chegam na hora pra nada. Mas pelo menos elas lavam as mãos. Estou com tanta fome que comeria um boi. Comporte-se, Bob. Bem, eu vou ver o que houve. E você se comporte, hein, querido? Ah, meu bem, venha. A mesa já está servida. Oi, Júlia. Sente-se, por favor. Esse é Bob, que nem tinha nascido da última vez que te vimos. Oi. Oi. E esse, claro, é Peter. Oi. E você está linda, meu bem. Obrigada. Faz um tempão que não vejo uma garota se vestir para o jantar com algo que não seja o blue jeans.
Bem, a Júlia frequenta uma escola só para moças e eu acho que lá elas se vestem para jantar. Claro que se vestem para o jantar. O que queria? Que fossem peladas? Bem, a Júlia tinha uma bolsa de estudos integral. Ou era parcial, querida? Parcial. Ah, vai chegar alguém. Hã? Ah, não é nada. É um costume de gente do interior. É uma superstição. Se alguém deixa cair um prato na mesa de jantar, dizem que vai chegar visita. Você deve ter ouvido as superstições mais malucas morando naquele lugar. Meu pai falava muito nelas. Ele queria criar uma atmosfera para o livro que estava escrevendo. Foi por isso que contratou a Sarah, a governanta. Ela foi criada na região da Foz do Rio, onde as pessoas ainda acreditam nessas coisas. Ela sabia como as pessoas de Jaque falam. Do jeito que fala, parece um outro país. E é, de certo modo. Você tinha algum namorado lá? Não. Os rapazes de lá não faziam o meu gênero. Ah, escuta, eu toco um pouco de música country na guitarra. Eu vou tocar um pouco pra você depois do jantar, se quiser. Acho que o Mike chegou. Nossa, a Júlia tinha razão. É mesmo, ia chegar alguém. Oi, gato. Oi? Você está linda. Obrigada. Senta um pouco. Oi, pessoal. Raquel, Ai. apresente o Mike para sua prima. Essa é a minha prima Júlia Trent. Mike Oi. Gallagher. Oi. Eu já volto. Senta aí, Mike. Oi, Bob. Pete. Senhora Brian. Como é que está o concurso, Mike? Muito bem. A Raquel está treinando bastante e o Torpedo é o melhor cavalo da prova. Não vejo razão nenhuma para que ela não ganhe o prêmio. Que ótimo. Ah, sabe, Júlia, faltam só 2 semanas para o grande show anual do clube. Uma prova hípica no domingo e um grande baile no sábado. É, o meu conjunto vai tocar lá. Você tem que ouvir a gente. Eu toco guitarra. É, você tem que ir com a gente, Júlia. Você vai gostar. Bom, talvez eu... Se precisar de companhia, eu estou disponível. Tá legal, pai. Tá, vamos, Mike. Tá bom, tá bom. Foi um prazer conhecê-la, Júlia. Eu moro aqui do outro lado da estrada. Portanto, você vai ter que se acostumar com a minha cara. Acho muito bom. Boa noite. Tchau, tchau. Bom passeio. Escuta, você não acha a Júlia um pouco esquisita? O que você queria? Ela vem de Ozarks. Eles também achariam você esquisita. Sim, mas o que eu quero dizer é que ela só passa o verão em Ozarks. Ela é de Massachusetts e frequenta a escola de lá. Ei, olha essa belezó, que eu encerei hoje cedo. E você viu as roupas que ela usa? Ah, sabe que eu achei um dente na mala dela? E por que diabos você estava mexendo na mala dela? Eu não estava mexendo na mala dela. Acontece que tropecei nela e caiu tudo para fora. Foi isso. Claro. Ela tinha uma caixinha com um dente dentro. Olha, pode ser um talismã de boa sorte, né? Um pé de coelho. Talvez ela seja a fada que traz dinheiro quando cai o dente, sabe? Não Sei lá. Mas, de verdade, você não achou nada de esquisito nela? Os pais dela acabaram de morrer. Ela precisa de um tempinho. É, acho que sim. Ótimo. Oi, mãe. Oi. Oi, Júlia, venha sentar. Oi. Mãe, me ajude a convencê-la a ir fazer compras hoje. Ela tem pouca roupa e precisa de algo mais informal. Eu não sei, Raquel. Não acho correto já estar saindo assim. Mas você vai se divertir, querida, e depois é bom para espairecer um pouco. Tá combinado, nós iremos, tá bom? Claro, já é hora de você se divertir. E eu acho que vai ficar linda com as roupas de verão, não acha? Acho que tem razão. Pode me fazer bem. Ora, vou ligar para Caroline. Ela é minha melhor amiga. Ela trabalha no hospital. Ela sai do trabalho às 3.
seria legal. Ótimo, eu posso deixar vocês lá. Não se preocupe, a pé leva só 10 minutos. Não, não tem problema, não. O shopping center fica bem no meu caminho. Muita gentileza sua, Peter. Você nunca ofereceu antes. Mas temos uns papos de mulher. Nós vamos a pé. Tchau. Tchau. Tá calor hoje, não? De onde eu venho é muito mais quente. Oi, Muito bonita mesmo. Escuta, a Carolina é meio biruta, mas acho que vai gostar Escuta, dela. quem disse que enfermeira se diverte? Eu esvaziei pinicos a manhã toda e agora tiveram a coragem de me dizer que vou trabalhar no turno da noite. Legal, né? Oi, você é a nova garota do pedaço, Júlia? Oi. Essa menina fala demais, não? Tô só brincando, juro. Escuta, mais notícias. Eu tenho uma reunião e só posso sair daqui a 1 hora. Por que não nos encontramos embaixo da árvore? Vocês se aguentam sem mim, é? Acho que sim. Vou mostrar a cidade à Júlia. Ok, vejo vocês daqui a 1 hora. Tudo bem. Ok. Tudo bem. Bye. Vamos dar uma volta por aí. O que você precisar, você vai encontrar nessas lojas por aqui. Você vai adorar. Olá. Cadê a Júlia? Não sei, ela saiu um pouco sozinha. Disse que tinha uma coisa para fazer. O que você comprou? Biscoitos? Balas? Tecido? Pra que isso? Eu decidi fazer uma coisa bem diferente pro baile do clube. Pensei que tivesse se decidido por aquele xadrez azul. Eu decidi mudar a minha imagem. Oh, nossa! Ei, o que achou da minha prima? Gostei dela. Achei meio esquisitona. Sabia que o Peter ficou gamado nela? Tá brincando? O Peter é gamado nela? Não acredito. Normalmente acontece o contrário. Oi, Raquel. Você está linda! Nossa! Fantástica! Espero ter ficado quase tão bonita quanto você. Ora. Estamos falando da mesma Raquel? É assim, né? Ele é um gato. Oi! Você Essa é a mãe do meu conhecer. namorado. Ela é super legal. Olha o biruta do professor Jarvis. Vamos vê-lo. Oi, professor. Oi. Essa é a minha prima Júlia Trent. Muito prazer, Júlia. Oi. Ela é de Ozarks. É mesmo? Uhum. É um local interessante. Berço de folclore e misticismo. Fiz estudos de campo nessa região há alguns anos atrás. O povo é tão fascinante quanto o lugar. O professor é o nosso entendido local de folclore e ocultismo. Bom, eu sou antropólogo, mas acho que virei um tipo de autoridade nesse assunto. Na verdade, não sou de Ozark. Meus pais é que se mudaram para lá quando fui para a faculdade. Eu só passei alguns verões lá. Interessante. O povo de lá tem um tipo muito característico. Você tem os mesmos traços faciais, os mesmos olhos. Que interessante. Vamos, gente. Anda. Prazer em conhecê-lo. O prazer foi meu. Sua prima parece perturbada com alguma coisa. É que os pais dela morreram num acidente de carro recentemente. Eu sinto muito. Ela vai ficar conosco. Ah. Cuidado com esses pauzinhos, hein? Eu gosto de trabalhar no hospital. A gente fica lá conversando, sabe? Patati, patatá, patati, patatá. Oh, torpedo! Torpedo!
Vem cá, segure ele. Júlia, aconteceu com saia esse daí. cavalo? Vamos. Raquel, leve esse cavalo de volta para a cocheira. Eu não quero vê-lo mais aqui fora, nunca mais. O que aconteceu? Ele se jogou contra mim e me deu Esse cavalo é um coice. perigoso. Podia ter matado ela. Júlia, você deve ter ficado petrificada. Eu fiquei com tanto medo que nem consegui me mexer. Tá tudo bem. Você não quer que eu chame o Dr. Morgan? Você quer? Não. Eu tô bem. Eu acho que se a gente puser gelo e ela mantiver repouso, vai ficar bem. Você quer ir para o seu quarto? Quero. Tom, você ajuda ela? Claro. Vem, Júlia. Cuidado. Levante com cuidado, Calma. não apoie na perna. Cuidado. Puxa, foi um susto e tanto, senhora Bryan. Eu congelei contra a cerca, não consegui me mexer. Inacreditável. Como está a Júlia? Seu pai acha que ela está bem. Mas esse seu cavalo, Raquel, eu não sei, não. Não sei mesmo. Mas, mamãe, ele não queria machucar ninguém. Como você pode dizer isso, Raquel? Escuta, acho que vou indo. Ah, Raquel, a gente se vê à noite? Você já saiu ontem, hoje vai ficar com sua prima. Mãe! Mostre um pouco de consideração. Tá bom. E não fale comigo nesse tom de voz. Ah, a gente se vê, tchau. Deixa que eu dou um jeito nisso. Como é que tá agora? Muito melhor. Você tem um jeito tão delicado de Tom. Só Tom está bom, Júlia. Tá certo, Tom. Ótimo. Parece que alguém da família sabe jogar. Sente? Sua perna ainda está doendo, Júlia? Não muito, tia Leslie. Ah, que bom. A gente devia matar esse cavalo. Cala a boca, Peter. Assim que eu puder, o torpedo vai ser transferido para a cocheira do clube. Lá no clube? Mas aqui é a casa dele. Não podemos mais correr o risco do fato se repetir. Mas, papai, ele vai odiar ficar com estranhos. E, além do mais, ele não vai mais fazer isso. Eu juro. Como você pode ter certeza, Raquel? Ele podia ter matado a Júlia. Mas ela deve ter feito alguma coisa para provocá-lo. Raquel! Mas, mamãe, ele nunca fez isso com ninguém, só com ela. É só ela ficar longe dele. Esta família não existe só para fazer suas vontades, Raquel. Se não consegue manter esse animal sob controle, não temos outra opção. Pai, ele nunca fez uma coisa dessas antes. Ou o torpedo fica no clube, ou vai embora para sempre. Oi, Raquel. Oi, pessoal. Oi, Boa mãe. noite. Oi. Anda, vamos dar uma volta. Cheque. Já perdi mais partidas de você nestas 2 semanas do que já perdi com outros em toda a minha vida. Quem que é seu professor? Ninguém. Eu jogo instintivamente. Algum problema? Acho que exagerei um pouco no jogo de tênis hoje. Deixa eu te ajudar. Recoste e relaxe. Ah, sim. Assim tá bom demais. Fico feliz. É tão bom fazer alguma coisa por você. Você já fez tanto por mim. Oi, Raquel. Esse é o seu vestido novo pro baile? Uhum. O que você acha?
Você guardou a nota fiscal? Papai, eu não comprei isso. Eu fiz. Há 2 semanas que trabalho nele. Bom, você não pode ajustá-la um pouco? Acho que sim. Mas não está bom, está? Acho que tá uma graça. Não está uma graça. Está um lixo. Não tem nada certo nele. O que eu vou fazer? Não pode desmanchá-lo e começar tudo de novo? Eu já fiz isso 3 vezes. Ele não fica bom e o baile é amanhã à noite. Quer jogar outra partida? Claro. Pronto, tome, querida. Quanto tempo vou ficar assim? Deve ficar boa em 2 ou 3 dias. 2 ou 3 dias? Mas eu tenho baile hoje à noite. Mãe, a prova. Acha que vou poder competir amanhã? Vamos ver como se sente de manhã, Raquel. Deve tomar um destes depois de cada refeição. Isso é certo. É estranho, ela nunca teve nada parecido com isso antes. Nunca teve mesmo. Oi, doutor. Oi, Raquel. Nossa. Não olhe. Desculpa. Olha, eu queria te pedir um favor. Você acha que a Júlia iria ao baile sem você? O que você quer dizer? Você acha que o Mike poderia levá-la? Quer dizer, ele já tem 2 entradas e depois eu a trago de volta para casa. Agora o Mike não vai mais. E por que ele ia querer levá-la, afinal? E por que você está tão preocupado? Bem, é só que eu queria muito que a Júlia estivesse lá hoje. Eu queria que ela me escutasse tocar. Sabe, uma das coisas que eu sei fazer bem é tocar minha guitarra. Acho que eu queria que ela me visse, Raquel. Ok. Quer dizer que vai pedir ao Mike? Eu disse ok, não disse? Grande, grande. Desculpa. Eu te beijaria, mas eu não quero pegar nada. Eu não preciso do seu beijo. Obrigado, Raquel. Faz muito sentido, Raquel. A Júlia teria ficado sentada aqui se não tivéssemos dado um empurrãozinho. Ela está tão animada. Você acha que o Mike se incomodaria de levá-la até lá? Acho que não. Ele só vinha mesmo assistir televisão.
Bom, é melhor que ele saia para mostrá-la ao pessoal daqui. Já está na hora dela conhecer alguns rapazes. Tia Leslie. Júlia, o que foi? Eu não posso ir ao baile. Estraguei meu vestido. O que é isso? Esmalte de unha. Oh, isso não dá para tirar. Espera um pouco. Raquel deve ter alguma coisa que possa emprestar. Tudo que eu tenho é o vestido novo que eu fiz. Acha que serviria? Raquel, você se importa se eu experimentar? É uma pena perder tudo isso depois de tanto trabalho. Bom, Vamos experimentar. Obrigada, Raquel. Não pensei que fosse cair tão bem. Vamos mostrar para Raquel. Tá legal. Tão bem. Que tal estou? Linda. Olha só. Simplesmente linda. Não é? Ah, os rapazes do baile vão ficar loucos por você. Essa cor ficou ótima em você. Bem, Raquel, você não disse se gostou do vestido em mim. Raquel? Raquel, o que foi? deve ser o remédio que o médico me deu. Eu estou meio tonta. Ah, deve ser o Mike. Deite-se, querida. Você ainda está de pernas bambas. Raquel. Eu vou pegar uma aspirina. Oi, Volto Mike. logo. Oi, você está linda. Sensacional. Gostou? Oi, Mike. Tudo bem? Oi, É da Raquel. é mesmo? É. Caiu bem em você. Não ficou mal. Pronta para irmos? Estou. What's she doing with these matches? É a crina do torpedo.
Torpedo! Você deve achar que eu sou louca, né? You must think I'm crazy, huh? But you don't think I'm ugly, do you? Just because I'm Zit City? That's boy. But we're gonna win tomorrow no matter what, huh? Ainda está acordada? Eu estava dormindo. Ah, não vem com essa. Eu vi você apagando a luz. Peter, cadê a Júlia? Você disse que ia trazê-la para casa. Eu não sei. O Mike é que vai trazê-la? Acho que sim. Eles saíram no intervalo. A Júlia e o Mike? É. Sabe, você tem um namorado e tanto, Raquel. Ele não deixou ninguém se aproximar da Júlia a noite toda. Ele é um perfeito Casanova. Peter, eu não acredito nisso. Eu disse que ele podia levá-la como um favor. Peter, Raquel, está tudo bem aí? Sim, tá tudo bem, mãe. Olha, eles não falaram com ninguém a noite toda. Eles ficaram tão envolvidos um com o outro tão envolvidos que nem perceberam que havia mais gente lá. Eu sinto muito, garota. Ei, pelo menos uma coisa boa. O seu rosto já está bem melhor. Agora lembre-se, solte as rédeas e não puxe. E tome cuidado perto do portão, porque é lá que ele costuma refugar. Não fique tão nervosa, tá? Sorria o tempo todo. Tá legal. Posso falar com você um minuto, Mike? Eu estou ocupado agora, Raquel. Tudo bem, e já é a minha vez mesmo. Me deseja boa sorte. Tá, boa sorte. O que aconteceu com as manchas que tinha no seu rosto ontem? Você tá ótima. Elas desapareceram durante a noite. Isso é uma coisa que manchas e namorados têm em comum. Quer saber o que houve, né? Claro que quero. Bom, eu explicaria se pudesse, mas eu mesmo não entendi. Quer dizer, nós não planejamos nada. Aconteceu tudo depressa. Como aconteceu conosco? Não, foi bem diferente. Com a gente, a coisa foi crescendo. Quer dizer, a gente já se conhecia há bastante tempo e no começo era só amizade. Depois é que passou a ficar sério, mas comigo e com a Júlia, assim que dançamos... Ah, que lindo! Espero eu pegar os violinos para poder tocar bem alto. Está bem, desculpe, sinto muito. Raquel, já vão começar a prova de percurso. Escuta, eu não queria te magoar, não teria te magoado por nada desse mundo. Quero continuar seu amigo. Tudo bem, eu tenho um monte de amigos. Amigos de verdade. Boa sorte, Raquel. Vamos aplaudir com muito entusiasmo essa jovem. Ela é Alice Cranmer e o cavalo dela é uma Gianette. Sua apresentação foi muito boa mesmo.
E agora, a nossa última concorrente. É nada menos que Raquel Bryant com Torpedo, disputando a fita azul este ano. E temos a certeza de que todos desejam muito boa sorte a ela. Agora lembrem-se, na prova de percurso o nome do jogo é cooperação total entre cavalo e cavalheiro. Isso mesmo. Raquel e Torpedo foi uma das equipes vencedoras nos últimos 3 anos. Eles estão se apresentando como velhos profissionais hoje. Linda apresentação. Tiremos o chapéu também para o treinador Mike Gallagher. Agora, o pior obstáculo da prova de percurso. O portão. Muito bem, pessoal, com calma agora, muita calma, muita calma. Não assustem o cavalo. Você está bem, Raquel? Tudo bem? Estou bem. Torpedo. Ele vai ficar bom, não vai? Não. Ele só caiu. A perna dele está quebrada, Raquel. Você não quer que ele sofra, não é? Não quer. Segure-o. Não. Raquel? 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 Eu sinto muito, Raquel. Não havia nada que você pudesse fazer. Eu também gostava não diga dele. que você gostava dele porque não gostava. Você detestava ele porque ele machucou sua adorada Júlia. Essa fingida da Júlia. Não! Não, me deixe em paz. Tom, você esqueceu sua maleta. Você é um anjo. Eu vou deixar isso aqui brilhando. Você não está aborrecida ainda, está? Depois de tanto tempo. Não deu para evitar a coisa com o Mike. Essas coisas às vezes acontecem, você sabe. Você fez acontecer. Sabia que o Mike era meu. Pessoas não são donas de pessoas, Raquel. De qualquer modo, eu não desmanchei nada. O Mike disse que vocês eram só bons amigos. Que você sempre tinha sido como uma irmãzinha. É mentira!
Ele pode dizer isso agora, mas não teria dito há um mês atrás. I'm sorry. I guess things change. Let's hurry so we can get there early. You can see him. Okay. Oh, he's so cute. Oh, and you know what happened last night? So I said to him, I don't do that in my mother's house. And then I said, let's go to your house. Let me get the door for you. Oh, okay. Can All you right. go? Go ahead. Okay. Oh, and see that? Like the way she takes off with Carolyn now. You're jealous, Rachel. You know, you turned into a real cat since Mike threw you over. Threw me over? What about you? Don't you feel thrown over? She's my cousin. I dislike her, that's all. Like a lot of other people. What has she got? I mean, what is it that has you and Mike so enchanted? Yeah, I don't know. Can't explain it. It's just a sort of feeling. I guess some people are just special. I like her. Oi, Raquel. O senhor está saindo? Eu ia sair, sim. O que você queria? Sabe, eu estou escrevendo um conto e estava pensando se podia fazer uma perguntinha. Fala. Bom, não sei bem como colocar a coisa, mas... Quanto uma pessoa pode controlar a mente e os sentimentos de outra pessoa? Por exemplo? Bom, eu não sei se parece maluquice, mas... É possível uma pessoa fazer coisas acontecerem? Bom, todos nós fazemos coisas acontecerem todos os dias. Discamos um número e um telefone toca do outro lado do mundo. A mágica de ontem é de hoje a tecnologia. Eu sei, mas o senhor sabe o que eu quero dizer. É extremamente raro. Mas possível. Possível. Mas como? Como é feito? Bom, a técnica não é só o brandir de uma varinha. Depende da pessoa que a está usando. A força dele ou talvez dela. Uma figura feita de cera. Podia ser uma dessas técnicas? Sabe, é sobre isso a minha história. Por que uma mocinha bonita como você está interessada nessas coisas? Pensei que só se interessasse por cavalos. Desculpe. Uma pessoa usando um boneco de cera pode fazer alguma coisa acontecer se quiser? É possível, mas... olha... Você podia começar a sair da fantasia e se aproximar mais do fato. Agora, se quiser conversar mais depois comigo, venha aqui. Eu tenho que ir embora. Mas se eu lhe mostrar um boneco de cera, o senhor saberia dizer se foi usado para o mal? Saberia. Obrigada.
There's belief that those with supernatural powers can communicate with animals and align themselves with certain of these, particularly cats and wolves. But the one animal which has a marked animosity to the possessed is the horse. Anything new down the stables, Mike? Oh, not much. Anyway, I've kind of gotten away from teaching. I've been kind of busy with other things. Hi. You kids have a nice time. Good night, Tom. Night, Julian. Good night, everybody. Good night. Mom, have you ever read anything on witchcraft? Witchcraft? No, not recently. Dad, how about you? Only witchcraft I know is the kind your mother used to get me to marry her. Is that so? Do you two realize you haven't joked around since last spring? Really, Rachel? Now, who keeps track of things like that? But it hasn't been since Julia came. Oh, Rachel, please don't start that again. But it's true. I mean, didn't things start to change between us when Julia got here? You seem to forget that Julia's coming here was a result of a tragedy. Your mother lost her only sister. Your antagonism towards Julia is pretty hard to live with, Rachel. Now, I know you've lost your boyfriend, and it's very painful. But don't forget what Julia's lost. Peter says Rachel's mad because Mike likes Julia better than her. That's not true. Mike Gallagher is nothing but a dumb jerk anyway. Rachel, I don't like to hear you talk like that. Well, what about the way Julia talks? Remember the time she yelled at Sundance, you vigorous rat-fanged varmint? You could have heard her all over the neighborhood. I never heard her say anything like that. Well, ask Carolyn. She was there. She heard her. No, on second thought, don't ask Carolyn. She's on Julia's side, just like both of you. Julia's enchanted all of you. She's got you wrapped around her little finger. I don't know what kind of spell she's cast, but with a witch like her... That's enough. If there's anyone who's behaving like a witch around here, it's you. Now, go to your room and stay there till you cool off. My room. That's a laugh. Sure are a hot dance. Você dança bem a beça. Você é melhor ainda. Eu vou indo. Tchau. Tchau. Ô, Raquel, o que tá fazendo acordada ainda? Te esperando. É muita gentileza. Mas por que? Se sua mãe não se preocupa comigo, não há razão nenhuma para você se preocupar. Minha mãe confia muito mais nos outros que eu. Você não pode usar minha bolsa. Obrigada. Por que não dorme um pouco? Achei o boneco de cera que fez do torpedo. Boneco de cera? O que estava na sua gaveta. Ah. E achei a foto que você pintou para provocar as manchas em mim. Raquel, sua imaginação está tomando conta de você. Está de tal jeito que eu nem entendo mais o que você fala. Agora eu sei por que o torpedo te atacou. Eu sei o que você é e sei o que você está fazendo. Claro que sabe. Sei sim, e vou fazer o possível para que vá embora daqui. Acho que seus pais teriam alguma coisa a dizer sobre isso. Eles não perceberam o que você é. Eu sim, e tenho como provar. Um desenho com borrões de tinta não provam nada, a não ser que você esteja determinada a virar todo mundo contra mim. Por que? Eu não sei. Eu tentei ser sua amiga. Ora, para com isso. Sua família vai pensar que você pôs a tinta lá. Eles me adoram. E eles não vão acreditar nas suas acusações malucas. Não são malucas. Eu sou capaz de provar a eles. Tem agido muito esquisito ultimamente. Estamos preocupados com você. Eu não vou falar com os meus pais sozinha. Vou levar uma pessoa junto. Ele saberá dizer o que significa num minuto. Você não conhece ninguém assim. Ah, não? Ele é da universidade. Ele entende muito de bruxaria e é um grande amigo dos meus pais. O professor Chaves? Aquele velho do outro lado da estrada? Não contaria com ele se fosse você.
Dormiu aqui esta noite, minha filha? Quase a noite toda. Você e a Júlia discutiram outra vez? Papai, eu não aguento mais ficar perto dela. Raquel, já não sei o que dizer. Sabia que ter mais uma garota em casa seria esquisito no começo, mas... acho que este ciúme está passando da conta. Temos que fazer alguma coisa para acabar com esta tensão. Você não gostaria de dormir com Bob? Dormir com o Bob? Por que não se muda ela para o quarto do Bob? Ela é nossa convidada, Raquel. Tudo bem. Tá certo. Eu mudo de quarto. Afinal, nós não queremos incomodar a pobrezinha da Júlia, não é? Eu decidi mudar de quarto. E vou levar minhas coisas comigo, inclusive isto. É melhor deixar o vestido. Não serve para você. Ficou perfeito em mim. Você deve estar brincando. Você pode ter me convencido a te deixar usar uma vez. Mas não vou dar a você. Eu fiz para mim. Mesmo? Você não vai se safar desta. Eu gosto do meu cabelo desse jeito. Você não? Faz meu rosto parecer mais delicado, de certo modo. Mike também gostou. Seu pai também. Eu não suporto nada de você. E isso inclui o seu cabelo. Que grossa. Ah, não se esqueça de deixar cabides. Onde é que tá? O que aconteceu? Você não está machucado, está? Não sou eu, é o professor Chaves. Tem algo errado. Ele caiu e está estendido na casa dele. Professor! 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 Meu Deus! O que foi? O que Pode ser o coração dele. Um infarto. Professor! Raquel! Qual é o problema? O que aconteceu? É melhor chamar uma ambulância. Mas o que foi? Eu não sei. Eu vou ligar para o hospital. Raquel, querida, avise para o Mike onde estou. E Leslie, Tá. eu te ligo assim que tiver notícias. Está bem. Ele não vai morrer, vai? Não, o pulso está batendo. Está muito fraco, mas batendo ainda. O médico acha que foi um infarto. Tome conta do Bob, eu vou trancar a casa. Tá bom, tá. Vamos lá para dentro, querido. Está muito quente aqui fora. Eu vou pegar um refrigerante para a gente tomar. Tá bom, coração? Vamos. Raquel,
Oi, Jorge. Que coisa que aconteceu com o Dr. Jarvis, não? Um cara tão bacana. Olha aí. Obrigada. De nada. Oi, mãe. Não se preocupe, querida. A senhora Gallagher vai ligar se tiver notícias. É a correspondência de hoje? É. Ah, olha aqui uma carta para Júlia. Para Júlia? De quem? Deve ser de alguma amiga da escola. Alguém chamada Mary Carner, de Boston. Ela nunca falou de nenhuma amiga com esse nome. Aliás, não me lembro de ouvi-la falar de nenhuma amiga antes. Toma, pega um desses. Júlia, você recebeu a carta? Aham. Algo de interessante? Na verdade, não. Só as fofocas de sempre. Alguma notícia do professor? As mesmas. A senhora Gallagher diz que nunca viu um homem lutar tanto. Ele tem tanta vontade de viver. Sabia que ele andava indo a um cardiologista? Não, e não é para menos. Ele não queria que ninguém soubesse. Velho malandro. Eu vou ligar para o hospital depois do jantar. Não precisa telefonar. Eu vou passar lá hoje à noite. Você vai ao hospital? Por que vai fazer isso? O Mike vai até lá buscar a mãe dele e eu pedi para ir junto. Eu também vou. Nós não vamos ficar. Só vamos pegar a mãe do Mike. Tudo bem. Eu não pretendia ficar. Então, por que você quer ir? Ele é meu amigo. Não é proibido vê-lo. E o Mike não vai ligar, Júlia. Ele gosta de mim como se eu fosse irmãzinha dele. Não seja tão presunçosa, Raquel. Mate a sua cobra que eu mato a minha. O que é matar cobras? É só uma expressão de Jaque. O que eu quis dizer é que a Raquel devia cuidar das coisas dela. Ela não namora mais o Mike e ela não devia se meter onde não é chamada. Júlia, não vejo mal nenhum na Raquel ir com vocês até o hospital. O professor Jarvis é amigo dela e ela está preocupada. Todos estamos. Você tem razão. Desculpe. Acho que só estou muito preocupada com o professor. Tem certeza que ele está respirando? Sim. Muito calmamente. Olha, querida, podemos ter certeza que ele ficará bom. É que ele parece tão diferente. Está tão pálido. Estamos acostumados a vê-lo de óculos, falando e rindo, e não assim. Por favor, esse homem não pode absolutamente ser perturbado. Fale embaixo e não faça uma visita muito longa. Oi, mãe. Oi, querido. Que lindas. Obrigada. Como vai ele? Bom, pelo menos ele está se aguentando. Devemos saber melhor amanhã cedo. Amanhã eu virei e farei companhia para ele de manhã. Eu sei como é não ter família. Eu gostaria de ajudar o professor o máximo que eu puder. Já sei, é o velho professor. Tudo bem, pessoal? Terão que sair agora. Ele está ficando muito excitado. Vamos. Vamos.
A única hora na qual a feiticeira fica sem poder é quando ela dorme. Sempre, de milhares de maneiras malévolas, serão objetos, fatos ou mentes que a verdadeira feiticeira irá manipular para obter maiores poderes, para fazer o mal. Puxa, já foi uma droga minha irmã se apossar do meu quarto. Agora não me deixa nem dormir. Quero que você morra, Bob. Vamos, Bob. Bob? 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 Ei, onde é que você vai? Nenhum lugar. Vou dormir no sofá. Ótimo. Querida Júlia, a família está ansiosa para que você venha passar a semana aqui. Eu falei à mamãe sobre como você canta. E ela quer dar uma festa somente para te exibir. Eu disse a ela que você será a próxima prima-dona do teatro de Nova York. Escreva ou ligue logo avisando em qual voo você vai chegar. Lembranças, Mary. Boston, Massachusetts. 617-555-7337. Alô? Mary Cairncross, por favor. Sou eu mesma. Sabe que horas são? Me desculpe. Aqui é Raquel Bryant, prima da Júlia. Ela fez o 2º grau com você e... A Júlia, ela está bem? Estou ansiosa por notícia dela. A Júlia está bem. Ela está morando agora conosco aqui na Califórnia. Os pais morreram durante o verão num acidente de carro e eu que... E como está ela? Posso falar com ela? Ah, não. A Júlia não está agora, mas... Por favor, dê os meus pêsames a ela. Ela vem para a formatura no outono? Bem, na verdade eu não sei. Mas ela precisa vir. A Júlia é que acende a turma. Ela é a encarregada do dia da procissão. Presidente do coral. Do coral? A Júlia canta? A Júlia? Nossa, às vezes acho que a única hora que ela não canta é quando come ou quando dorme. Mas quem é você? A Júlia sempre detestou cavalos? O quê? Ela já teve algum contato com cavalos? Você não é prima da Júlia, cretina.
Alô? Raquel? Caroline, onde você está? Estou no hospital. Não se lembra do turno da noite? Escuta, desculpa te ligar a esta hora. Mas eu sei o quanto você se preocupa com o professor. O coroa teve uma noite e tanto. Os médicos dizem que ele vai sobreviver. Ele está consciente? Não só ele está consciente, como está falando. Ele perguntou por você, perguntou como você estava. E você está bem? Com qual enfermeira está trabalhando hoje? Com a Danca. Por quê? Ela é simpática? Se você gosta do tipo Pincher, ela é. Por quê? Tenho um favor para te pedir. Tinha um pressentimento que ia dizer isso. Não deixe de vir. Raquel. Eu precisava vir vê-lo. Eu tenho quase certeza que a Júlia é mesmo uma feiticeira. Sei o que está pensando. As evidências estão ficando assustadoras. Mas é tudo circunstancial. Preciso de alguma coisa que possa mostrar a alguém e que prove quem ela é. Uma feiticeira. Feiticeira de verdade. Não pode ser fotografada. Ela não reflete a luz. Tá brincando? Uma máquina não tem mente que possa ser coagida. A câmera vai mostrar apenas o que tem lá. Nada. Pelo menos, nada de carne e osso. Ela desapareceu uma vez. Foi apenas por um segundo. Só eu vi, só eu. E eu pensei que fosse o remédio. Ela é novata na arte, mas acabou de ganhar plenos poderes. E está desenvolvendo rapidamente. Você terá que ser extremamente cuidadosa. Tudo bem, ela é amiga. Lembre-se do que eu disse. É a nossa última esperança. Sua mãe vai acreditar nos próprios olhos que a moça é uma feiticeira. Devolva seu uniforme e saia. E você, é melhor apresentar uma boa desculpa. Ela é uma amiga. Eu pedi para ela vir. Bom, vou contar até 5 para que sumam daqui. 1, 2, 3, 4. Apronte mais uma como essa e vai em cana. Raquel já se levantou? Eu pensei que fosse dormir a manhã toda. Está se sentindo bem? Tô sim, só estou um pouco preocupada. Ainda está preocupada com o professor Jarvis? Eu telefonei para o hospital. Não sei como foi o caso, mas suspenderam as visitas por 2 dias. É? Mas eu tenho certeza que está tudo bem. Sabe, Raquel, eu estive pensando. Não quer ir comigo até a Zona Norte amanhã? Eu tenho umas coisas para fazer lá e podíamos passar meio-dia juntas, relaxar um pouco e estaríamos de volta à tarde. O que é que me diz? Será ótimo. Ok. Ótimo. Mais uma coisa. Você não quer posar para mim durante uns 15 minutos? É que eu preciso de umas fotos simples de uns casais. Se o Mike estiver em casa, convide-o. Será como nos velhos tempos. Mãe, não vou posar com o Mike. Acho muito esquisito. Raquel, pelo amor de Deus, é uma simples foto. Por que não pede para a Júlia posar? Você andou dizendo que queria fotografá-la. Bom, acho que ela vai ter que aceitar. É que ela nunca mostrou interesse em ser fotografada. Ela é muito tímida. Não aceite um não como resposta. Lembre-se do regulamento da casa. Todos aqui estarão sempre disponíveis para posar. Sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Certo. Tá bem.
Ah, Raquel, que bom que você quer ir comigo amanhã. Também acho. Não. Júlia, fique aí. Eu não Mike, gosto. você passa o braço em volta dela. O Mike é profissional. Eu não gosto de... Não, querida, sorria, Júlia, um sorriso. Não, para com Olha, isso, logo. pra cima, olha aqui em cima do meu ombro. O Mike presta a cadeira. Eu não gosto, você Senta aí. sabe disso. Senta aqui, vem cá. Isso, agora um sorriso, olha pra cima. Fica assim, assim. A gente fica bem assim? sorriso. Peraí. E assim agora? Vai revelar primeiro o filme da Júlia, né? Eu tenho que esperar até amanhã cedo, Raquel. Ainda tenho 2 rolos de filmes que têm que ser tirados na viagem amanhã cedo. Não podemos pelo menos revelar? Eu só quero ver como a Júlia saiu. Ah, eu posso te dizer como ela apareceu no visor, nervosa. E acho que não vou aproveitar quase nada. Mas amanhã eu vou revelar assim que voltarmos. Aliás, quero me adiantar um pouco para a gente ter tempo para passear. Tá bom. A Júlia vai adorar ver as montanhas. A Júlia irá também? Ela me pediu para ir junto e eu não podia recusar, pelo amor de Deus. Mãe, não. Você disse que seríamos só nós duas. Eu não quero que ela vá. Eu não gosto dela. Um dia agradável juntas pode servir para que vocês se reconciliem. Será que você não pode nem tentar se dar bem com ela, Raquel? Logo ela vai voltar para a escola e aí as coisas voltarão ao normal outra vez. Então está querendo também que ela vá embora? Eu não disse isso. Então não sou a única. Também sentiu? Mamãe, existe algo de muito ruim na Júlia. Por favor, não comece. Mas é verdade. A Júlia não é o que ela finge ser. Ela faz coisas terríveis às pessoas. Fez ao professor Chaves, ao Torpedo, a todos nós nesta casa. Raquel, pare com isso. Mãe, é verdade. Ela está fazendo uma espécie de magia negra lá no meu quarto. A Júlia é uma feiticeira. Ela é um tipo de feiticeira. Júlia é filha da minha irmã, Raquel. Mãe, revele o filme e prove a si mesma. Saia daqui. Mãe, por favor. Eu não quero mais te ver até você tirar toda essa sujeira da sua cabeça. E aqui em cima o país é bem agreste, um cenário maravilhoso. Parece muito bonito. Posso levar o mapa para o meu quarto essa noite para estudá-lo? Claro, fique com ele o tempo que quiser. Obrigada. Tenho vergonha de saber tão pouco sobre o meu próprio estado. Bem que eu queria ir. Sabe, fazem um espetáculo ao ar livre de ópera nas montanhas. Devem estar ensaiando quando você for lá. Você gosta de ópera? Eu nunca escutei ópera. Não entendo muito de música. Eu pensei que você estivesse no coral. O quê? Ah, nada. Esquece. É uma delícia. Yeah. Guloso. Tá bom, sim. Dá mais um pouco para mim.
Tom, eu queria conversar com você sobre a Júlia. Eu nem sei bem como dizer isso, mas você não acha que tem prestado atenção demais nela? Eu sei que para você isso é uma brincadeira, mas para ela pode ter um significado diferente. Não seja ridícula. Não quer nem conversar sobre isso? Tom? Oh, o que você está fazendo? Tô tomando café, o que você acha? Ei, por que você tá em casa? Você não ia com a mamãe? É, eu ia, mas mudei de ideia. Acho que o jeito que ela guia assusta todo mundo. O que quer dizer? A Júlia ficou doente. Mamãe disse pra ela ficar na cama. Puxa, tá todo mundo ficando doente aqui. E a mamãe foi sozinha? Foi. Eu acho uma delícia essa camisola. Você não acha? Quer que eu espere para experimentar? Não. Continua. Me ajude com o zíper. Você não é a minha prima, Júlia. Quem é você? Eu sou Sara, a governanta do seu tio e sua tia. Eu os matei para chegar aqui, assim como vou matar você e sua mãe. Eu mato você! Eu te mato!
Papai? Eu não quero te machucar. Papai! Não! Raquel. O que você está fazendo? Joe, me tire daqui! Pai? Joe, pai! Não! 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 Mike, você tem que me levar num lugar. Anda, vamos! Pra quê? Por favor, dirija! Ei, calminha aí. Qual é o problema, Raquel? Dirija! O que está acontecendo? Para onde estamos indo? Mike, temos que achar a mamãe. Se não encontrarmos, vai acontecer alguma coisa. O carro dela está com algum problema? Não, Mike, é a Júlia. Ela não é quem você está pensando. Ela é uma feiticeira. Ela fez alguma coisa com o mapa. Eu encontrei. Mas o que você está falando? Eu tô te dizendo. Olha, eu acho que você pirou. Eu vou voltar. Deus. Mike? O quê? O que é? Não sei. Mike! Viu o controle do carro? Mike! Você viu a cara dela? Ai, meu Deus! O câmbio está travado. Eu não consigo fazer nada. Era a Júlia! Ela bateu naquele carro. Deus, que loucura! Ela está louca. Nós estamos bem. Ai. Estamos muito bem. O que foi isso? O capô! Eu não consigo ver nada! Capô! Não! Cuidado! Nós vamos sair da pista! Ei, você tá louco? Espera aí! Vamos, saia por aqui depressa! Venha! Você tá bem? Sim, estou bem. Tem certeza? Vamos! Para onde vamos agora? Precisamos encontrar um barranco. Um tipo de desfiladeiro. Era para lá que íamos? Tem que estar por aqui. A gente encontra. Espera aí. Não é o carro da sua mãe? Cuidado! Meu Deus! Anda!
Saia daí! Eu não consigo parar! Pare! Senhora Bryant! A senhora está bem? Ai, você está bem. Eu não conseguia parar. Eu não conseguia parar. Está tudo acabado. O quê? Quem é? Que loucura. Então é por isso que nenhuma roupa servia nela no começo, porque eram todas de Júlia. Mas eu sabia que não era a Júlia quando eu falei com aquela garota de Boston. Ela disse que a Júlia estava no coral e Sarah disse que não entendia nada de música. Bem, parece que Sarah Brown trabalhou alguns anos para seus tios. Ela teve bastante tempo para aprender tudo sobre eles. Até o fato de que eles nunca tinham mandado uma foto da Júlia para vocês. É uma garota esperta. Quase conseguiu sair bem. Tchauzinho. Tchau. Até logo. Obrigado. Tudo que me lembro da semana passada foi acordar no seu laboratório. O resto parecia que nunca tinha acontecido. Espero que a gente consiga esquecer tudo isso. Raquel, desculpe ter duvidado, tá? Você me perdoa? É claro. Eu tenho uma surpresa para você. Não acredito! Garoto! Ele é lindo! Você gostou? Oh, puxa, Mike! Você vai crescer e vai ficar muito bonito, não vai? Ele é espetacular. Susan Peterson? Sim. Eu cheguei cedo? Não, está bem na hora. Elizabeth, diga oi à sua nova governanta. Bom dia, Elizabeth. Nós duas vamos ser muito amigas.